Então, vou dar continuidade aqui. A gente vai chamar agora a Lu Ângelo, porque a gente vai falar, gente, agora sobre empreendedorismo e empreender com prazer. Então, respirando, escada muito rápido. A Luciane Ângelo é jornalista há mais de 20 anos e hoje ela é colunista de sexualidade e relacionamento da Vogue Brasil. Que honra, né? Em sua bagagem, traz transformação em sexologia, terapias energéticas, como tantra, pomporismo, obrigada, reiki e numerologia, entre outras. Vou falar um pouquinho de cada uma. Vem a Nathalie, que ela é fundadora e CEO da Dona Coelha, que é a nossa patrocinadora aqui também. Ela é sexóloga, educadora sexual, uma das empreendedoras mais reconhecidas do mercado de bem-estar sexual nacional. Além de estar à frente da Dona Coelha, Nathalie atua divulgando e produzindo conteúdos com informações importantes para a educação sexual, cuidados com a higiene íntima, empoderamento feminino, entre outros temas super relevantes para a sociedade, principalmente para as mulheres. E vem agora o cofundador da Dona Coelha também, para a gente bater esse papo super legal, que é o Renan de Paula. E ele é um empreendedor apaixonado, também sexólogo, apoiador da causa feminista e defensor da resignação da masculinidade. Renan é especialista em sex toys e possui mais de 15 anos de experiência nesse mercado. Conhecimento que desenvolveu junto com a Nathalie ao longo da jornada da administração da Dona Coelha. Eu vou chamar aqui os três, a gente estava batendo um papo agora nos bastidores e vai ser assim um assunto muito legal, né? Porque eu acho que isso tá não só agora, mas a gente está podendo bater mais papo sobre isso. Que tem muita importância nos dias, né, nos nossos dias. Vamos lá? Obrigada, gente. Vou sentar aqui um pouquinho. Tem as minhas colinhas para falar com eles, mas a parte boa é que o papo hoje vai fluir aqui, né? Opa! Gente, eu subi sem ar real, né? Eu quase demorei 5 minutos para conseguir falar. Oi, Gabi! Lu, vou começar com você, tá? Vou perguntar qual que é a importância dos criadores de conteúdo nesse mercado, nos dias de hoje. Eu queria que você falasse um pouco do seu papel, né, que é educador sexual, junto às marcas, e como que faz para entrar nesse mercado sexual. Primeiramente, oi, gente. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, por estar com 2 amigos, né, do mercado. A importância, né, dos educadores, dos criadores de conteúdo. Por que que é importante? Principalmente relacionado à marca, né? As marcas têm o produto e às vezes coloca ali, para usar na vulva ou vagina. Se a mulher não souber o que é vulva e vagina, como que ela vai usar o produto, né? Então, você partindo de uma relação de criador de conteúdo com marca, isso é desde a base. E a gente, como educador sexual, é muito importante porque conhecimento é poder. Então, quanto mais a mulher tiver conhecimento do próprio corpo, da própria anatomia, do próprio prazer, mais ela pode ser independente na sua vida como um todo, desde financeiramente até sexualmente. Então, os criadores de conteúdo e os educadores sexuais, a Nath também eles têm uma função muito importante dentro desse universo, né? Que é informar, que é dar o conhecimento e trazer, até de uma certa forma, uma felicidade, um bem-estar para a mulher. Então, eu sempre falo com as pessoas que estão entrando nesse ramo que o criador de conteúdo, ele precisa estar sempre se atualizando e estudando, né? Os livros, as aulas e os cursos são os grandes companheiros dos educadores sexuais e dos criadores de conteúdo. Não basta hoje você, como um profissional dessa área, somente absorver conteúdos de rede social. Você precisa, sim, se aprofundar até para você levar uma informação correta, porque a gente estuda o comportamento humano. E o comportamento humano, ele é mutável. Então, o que você leu hoje, daqui a 1 ano, ele pode ser outra coisa já, né? Até questão de gênero, por exemplo, né? Orientação sexual.
ao longo aí dos anos, isso vai mudando. Então, a gente precisa se atualizar, sim, para sempre dar uma informação mais profunda, para a mulher se conhecer mais e nós sermos mais assertivos em relação ao conteúdo que a gente passa. Por isso que é muito importante a gente fazer esse jogo, né, de criador de conteúdo, educador sexual com as marcas. Essas parcerias são muito importantes, porque é uma venda de um produto, sim, mas é uma venda com informação. E o mercado de sexual awareness cada vez mais precisa dessa informação acertada para a mulher. Não, vocês vão falando e eu vai passando várias coisas nas minhas perguntas. Vou seguir um pouco a linha para não fugir muito, né? Você como terapeuta, né, sexual, como que você empreende nesse mercado hoje? Tá mais fácil? Como que tá seu ponto de vista nisso? Eu até queria o ponto de vista de vocês também, que empreendem também nisso. Como que mudou de alguns anos para cá e como que vocês avaliam desse momento para um pouco para frente? Eu comecei nesse mercado em 2018. Eu não fazia parceria antes da pandemia. Agora eu faço bastante, porque o mercado está entendendo que você precisa, sim, de algumas pessoas que tenham um trabalho mais profundo, que tenham uma credibilidade para aliar o seu produto a essas pessoas. Eu, como terapeuta, né, e como educadora, hoje eu trabalho em parceria com diversas marcas, faço palestras, talks, aulas, tenho um site, estou inaugurando uma lojinha dentro do meu site, que a Dona Coelha está lá no meu site. Então, você tem um ramo muito grande de atuação. Então, hoje, né, no meu empreendedorismo, por assim dizer, eu tenho os meus talks direcionados a marcas, né? Eu dou palestras, às vezes, para colaboradoras dentro de empresas, dou em lojas palestras, faço grupos de amigas, faço conteúdo redes sociais para as marcas, tenho meu site. Então, você pode entender que existem vários braços de um retorno financeiro, né? Podemos assim dizer. Então, eu trabalho com as terapias também, então, de forma online, de forma presencial. E as pessoas até falam assim, nossa, Lu, mas você faz muita coisa ao mesmo tempo. Mas dá certo, gente. De vez em quando eu dou uma enlouquecidinha, mas dá certo. Então, eu tenho desde as terapias energéticas, né, que você trabalha com cristais, radiestesia, Theta Healing, até as corporais mesmo, que é barras de axis, o tantra, o pompoarismo. Então, eu trabalho a mulher desde o protocolo financeiro até o protocolo sexual, né? Para trabalhar todas as esferas da mulher. E dá certo, gente. Então, e é muito interessante quando você atua em vários braços, porque vai ter um mês que vai dar mais certo o site, vai ter um mês que vai dar mais certo as terapias, vai ter um mês que vai dar mais certo as aulas. Teve uma pessoa, anos atrás, que me falou, quando eu era somente jornalista, Lu, você só trabalha em redação? Eu falei, só. Tá, e se um dia você perder o seu emprego, né? Qual que é a sua renda? Ele era economista, ainda, né? E eu pensei, falei assim, nossa, gente, verdade. Ele falou assim, aprenda a ter mais de uma renda. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí, quando eu virei autônoma, quando eu saí de fixa de redação, né? Hoje eu tenho uma coluna semanal na Vogue, que praticamente meu jornalismo raiz está só nisso, né? Eu falei, quando eu for autônoma e começar a empreender na minha nova carreira, eu vou ter vários aspectos a serem trabalhados, várias rendas de um assunto, né? Porque, querendo ou não, é o quê? É a saúde da mulher. Então, hoje eu atuo em diversas frentes e é isso. Um mês dá mais em um lugar, outro mês dá mais em outro. E eu mantenho ali um ganho, eu mantenho uma renda. E é importante a gente entender isso no empreendedorismo, não ter só um tiro de canhão, você ter vários. Super inteligente isso. Até quero, né, para quem não conhece o Power ainda, o Power ele veio pra gente inspirar quem começa a empreender, quem não sabe os caminhos, ou para quem já empreende, ter esses insights, que nem você falou do economista, tenha mais opções. Então, às vezes parece o óbvio que não é óbvio, né? Que às vezes a gente acha que a gente tá muito bem organizada na nossa vida e muita coisa vai mudando. Mas eu também acredito muito que a gente tem que sempre ter uma cabeça muito aberta para estar sempre aprendendo, porque aí vem coisas melhores, né, gente? E, Lu, com os nomes como Anitta e vários nomes conhecidos que você tem tratando, que é natural, que você conhece também, que tratando com muita naturalidade do prazer feminino, você acha que hoje em dia na internet, as pessoas que soltam muitas informações do jeito que elas se colocam, você acha que ajuda ou atrapalha?
Eu acho muito importante essas mulheres que têm um poder tão grande de alcance, né, para outras mulheres, como a Anitta, por exemplo. Eu acho muito importante elas falarem sobre até as dificuldades sexuais. A Anitta falava muito, né, que ela tinha dor na relação sexual e aí ela descobriu que era por causa da endometriose. Então, quando ela manifestou a endometriose e como ela fez... Gente, ela ajudou tanta mulher, porque muita mulher viu a dificuldade dela e o que ela fez para sanar. Muitas mulheres foram ao ginecologista tentar entender o que era, assim... O básico, gente, o que é endometriose, né? Então, desde a definição de endometriose até buscar um tratamento e até uma cirurgia, né? Então, quando a Anitta falou sobre endometriose, eu vi um movimento de muitas mulheres tentando entender o que era, se tinha, né? E como sanar essa dor. Então, mulheres que têm esse poder como ela, elas são muito importantes, né? Para o entendimento da mulher, para a mulher se conhecer mais. E a Anitta tem essa questão sexual, né? Ela fala muito sobre a sexualidade dela e é importante, porque ela é uma mulher de massa, ela atinge muitas mulheres, né? Ela não atinge só um nicho, ela atinge praticamente todas as brasileiras. Então, se você pode até não gostar da Anitta, né? Mas você vai ouvir em algum momento a Anitta vai passar no seu feed, né? Se você segue, ou na TV, e ela vai te alertar sobre alguma coisa da questão da sexualidade dela. Ela já falou sobre bissexualidade, ela é muito livre nesse sentido. E é importante ouvir a Anitta nesse sentido, porque ela leva, do jeito dela, uma informação à mulher. E a questão da endometriose, assim, eu achei que foi muito perspicaz e de acolhimento até para outras mulheres, né? Que sentem essa dor e nunca havia nem conversado com o ginecologista sobre isso. Pode complementar, por favor. É legal dizer que a Anitta... Bom dia. É legal dizer que a Anitta também ocupa um lugar onde, como mulher, e a gente vivendo numa sociedade muito machista, e onde o prazer da mulher é uma grande questão, e que fica muito... Eu falo que a gente ainda, infelizmente, terceiriza muito prazer, principalmente as mulheres que não conhecem a potência do próprio corpo, conhecem a sua vulva e morrem de vergonha de falar sobre isso, até porque a gente foi ensinada a não falar sobre isso, né? Mais ou menos o dedo na tomada. Uma vida inteira, quando criancinha, não põe o dedo na tomada. Quando você fica adulta, você não vai botar o dedo na tomada. E uma vida inteira te falam, tira a mão daí, fecha essas pernas, que coisa feia. E aí, de repente, você tem que tocar sua vulva quando você se entende como uma mulher adulta. E aí, quando vem uma personalidade como a Anitta, ou como a Angélica agora, que recentemente falou de dar um vibrador no Dia das Mães, e meu Deus, como assim? Parece que uma mulher, quando vira mãe, ela deixa de ter prazer, né? A vida dela sexual acaba ali mesmo. E é importante elas falarem, porque trazem essas conversas à tona. Interessante, nossa, vibrador, nossa, as pessoas estão falando sobre vibrador. Seja bom ou seja ruim pela polêmica, elas contribuem de forma muito interessante para que a gente tenha mais espaço para falar e tenha mais vontade também. Essa curiosidade, ela começa a sair de alguma forma e você vai acabar falando com alguém. Que seja com a sua parceria, que seja com uma amiga próxima, pesquisar alguma coisa na internet, conhecer páginas como a Dona Coelho ou pessoas como a Lu que falem sobre sexualidade. Então, a Anitta, para mim, assim, ela é um case de sexualidade também, porque ela tem um poder de falar e as pessoas darem atenção àquilo. Quando ela falou de sugador clitoriano, foi um negócio, assim. A gente chegou de manhã no escritório, ela tinha feito um vídeo de 7 segundos, gente. 7 segundos. Ela acabou com o estoque que a gente tinha. No Brasil, você não achava mais sugador clitoriano. E ela mostrou, esse aqui, nossa, que legal, se não fosse ele nas minhas viagens, que loucura. Não falou marca, não falou absolutamente nada, ela só falou isso e mostrou ele carregando. Então ela tem um poder de influência efetivamente excepcional. E ali muitas mulheres experienciaram pela primeira vez um sugador. Exatamente. Não, a minha pergunta para vocês era exatamente isso, sobre tabus. Então, eu também tenho um ponto de vista que as pessoas têm muitos tabus porque não tem informação. Sim. Né? E como vocês fazem para trabalhar, né, nesse mundo, empreendendo com esse mundo? Vindo de informações de outras pessoas, como que vocês usam a comunicação a favor de vocês? A gente começou na Dona Coelha juntos em 2011.
Então a gente tá um tempinho, eu falo que era tudo mato quando a gente começou. E a gente começou produzindo conteúdo e depois de uma experiência como casal bastante frustrante que nós tivemos, onde a gente queria comprar produtos e parece que tudo se resumia ou a dildos em formatos muito fálicos, beges e pretos, ou a bolinhas explosivas. E ninguém sabia meio que de nada. Ah, mas pra quê? Como usa? Ah, é só você enfiar. Eu não sei se eu quero. Ai, tem cheiro de Dolce & Gabbana. Mas eu não sei se eu quero que minha vulva cheire de Dolce & Gabbana, sabe? Assim, e a gente foi entendendo que em cada uma das coisas que a gente vivenciava, tinha alguns problemas ali. Então, é a pepeca, não é a vulva, é a vagina, as pessoas não sabem a diferença. Parece que um produto é o mesmo para todo mundo, independente do casal, independente de como é essa composição, independente se você vai usar sozinha, se você conheceu a pessoa agora, se é num sexo casual. E a gente começou a entender que, será que as pessoas também se sentem desconfortáveis como a gente se sente? Que foi quando nasceu o nosso blog, onde a gente visitava lojas de rua e contava como era essa experiência e identificava produtos que não eram descaradamente um produto erótico. E é muito difícil porque a Anvisa não permite que tenham informações hoje nas embalagens. Hoje sim, mas na época não. E marcas, no geral, dominadas por homens de meia idade, héteros, com uma visibilidade assim, mulher, prazer... Nada a ver, não, você vai me dar prazer, né? E a gente começou a estudar, como a Lu falou, porque muita gente fala sobre, mas com base em quê? Então vamos estudar, vamos ler artigo, vamos entender como está o mercado lá fora, vamos buscar uma formação acadêmica sobre isso e levar conteúdo. E falar para as pessoas que tá tudo bem a gente falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre masturbação, sobre vulva, clitóris. Já conheci mulheres que juravam de pé junto pra mim que não tinham clitóris. E ao ponto de, vamos lá, vamos ver. Sabe assim? Então, é um universo muito interessante, mas muito cheio de tabu. E ser uma mulher, e falo por experiência própria, atuando na área da sexualidade, é muito difícil. Porque as pessoas te julgam. Quando eu ia nos eventos, eu acho que as pessoas esperavam que eu aparecesse de látex, assim, corpo inteiro, de lycra, aquela roupa colada, com uma orelha de gato, um chicote... Mas o que falta, na verdade, são espaços seguros para a gente conversar, pessoas acolhedoras e pessoas dispostas a levantar esse assunto numa boa e sem julgamento, porque sexo a maior parte das pessoas fazem. Muitas pessoas têm conhecimento de sexo ou pelo pornô, ou pela quinta série, que a gente mais ri do que presta atenção no que está falando ali, e a gente só lembra de não posso ficar grávida. Né? Não fala exatamente das ISTs, eu lembro muito daquelas imagens chocantes, eu só queria me esconder debaixo da cadeira, mas e as conversas onde a gente pode tirar uma dúvida? Nossa, mas como eu pego isso? Mas todo mundo pega isso? Ou seja, eu não posso nunca ter uma relação sexual? O preservativo de uso interno e de uso externo, que a gente conhece como masculino e feminino. Então, é um guarda-chuva tão grande que a gente tem pra falar, mas parece que fica limitado só ao sexo de penetração entre um homem e uma mulher, e se isso não acontece, não é sexo. E uma mulher que demonstra desejo, que ela entende que ela deseja alguém, ela entende o prazer dela, já é uma mulher que assusta, é uma mulher que incomoda, é uma mulher que... muito feminazi essa. Então, tudo é muito difícil porque as pessoas não estão dispostas, no geral, a conversar. Então, a gente vai driblando isso, produzindo conteúdo em várias plataformas, YouTube, Instagram, blog, a gente tem o nosso site, mas com um objetivo, assim, muito grande, que é levar a comunicação de uma forma leve, divertida e colorida. Todos os nossos produtos são assim, então ali tem o nosso cantinho de diversão da Dona Coelha, e justamente para desmistificar esse lugar pesado, entre aspas, que o sexo ocupa. Mas, mais uma vez, essa mulher que conhece, que tem o prazer, né? Ela incomoda por quê? Porque quando você se conhece, conhecimento é poder. Sim. Então, é uma mulher que entende mais o lugar dela, os desejos, o que ela quer e o que ela não quer. Perfeito. Por isso que incomoda. E é uma mulher que ela fica exigente, né? Então, eu falo que uma mulher que conhece o poder de um orgasmo e ela vai para um date ruim, a gente se prepara, a gente se cuida e ela chega lá e... eu vou pra casa com os meus brinquedos, eu vou me divertir muito mais sozinha do que com essa pessoa. A gente entende que... Gente, não tô dizendo que a gente não precisa deixar de se relacionar com pessoas, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente entende que o prazer está literalmente nas nossas mãos. Seja com um toy, seja com uma almofada, seja do jeito que a gente quiser. Mas é isso, conhecimento é poder e a gente entende o poder que a gente tem com todo o nosso corpo. E no Tantra a gente aprende que o orgasmo, né, o nosso prazer está na gente. A gente não pode terceirizar para o outro. Independente
de quem seja a nossa parceria, com quem a gente esteja, quem é o nosso botãozinho de orgasmo somos nós, né? Então, é entender se a gente está aberta, se a gente está com a nossa conexão em dia com nós mesmas, para aí a gente entrar em processos orgásticos, para aí a gente ter prazer e dar prazer. Enquanto a gente não entender que o nosso principal responsável pelo orgasmo somos nós mesmos, a gente vai continuar terceirizando essa função. Perfeito. Primeiro de tudo, bom dia. Eu queria trazer um ponto também que a gente sempre fala sobre a sexualidade, de uma forma geral. A gente falou sobre muita questão da importância dos influenciadores, eu concordo 100% com tudo que vocês trouxeram aqui, principalmente numa questão da pluralidade dos influenciadores, porque a gente tem que ter diversos tipos de pessoas falando sobre esse assunto. E queria trazer um ponto também que é importante a gente trazer, que está dentro muito do que eu acabo estudando e da minha fala, que é o machismo. A gente rodou uma vez uma pesquisa na Dona Coelha para entender por que a maior parte das mulheres do nosso Instagram ali, por que elas não compravam sex toys. A gente descobriu que a maior parte, o maior problema delas não era autoconhecimento, não era alguma questão de dúvida, era a parceria. Aí você para pensar e fala assim, mas qual que é o problema dessa parceria? Não há muito tempo atrás eu fui cortar o cabelo e estava conversando lá, o cara falou, o que você faz? Eu falo assim, eu tenho uma empresa de bem-estar. O que é isso? Uma sex shop. Facilitando para você entender. Aí ele, tô ligado, hein? Várias mulheres lá, né? Eu falei assim, não é bem assim, né, cara? Mas ele trouxe na fala dele todos os preconceitos que a gente pode imaginar que uma pessoa teria em relação a sex toys, a sex shop. Ele falou até pra mim assim, até minha mulher tinha, mas eu falei assim, agora eu tô aqui, agora você não precisa mais disso. Essa fala tão machista, ela simboliza tanto, ela simboliza, na verdade, a realidade que é daqui pra fora, é isso que a gente encontra. E a presença de influenciadores, presença de outras pessoas, pessoas normais, ou pessoas normais entre aspas, né? O que é um normal? Mas pessoas do dia a dia falando sobre esse assunto e abrindo caminhos, até inclusive o Powercast, o Talks of Power, tudo isso aqui, tipo, quebra uma barreira enorme para milhares de pessoas que vão entender que, cara, será que eu posso experimentar isso? É um problema? Pode ser interessante. Eu acho que isso vale para os sex toys, mas vale para todo o conjunto de terapia sexual, de educação sexual. As pessoas precisam se conhecer mais. E é um trabalho de formiguinha que nós fazemos aqui diariamente. Mas isso mostra muito, tem um exemplo da Angélica, que é do retrato do país, né? Ali, qual que foi a situação? Na empresa dela, né, o Mina Bem-Estar, ela sugeriu que pro Dia das Mães, a mãe ganhasse um vibrador. E ela foi meio que linchada ali, né? Ali mostra por mulheres, por homens, e ali mostra o retrato. Né? Como assim, Angélica, tá sugerindo que eu dê um vibrador para minha mãe? Sim, mães transam, mães gozam, mães têm prazer, né? Não é porque você se tornou mãe que você deixou de ser mulher, né? Você é mulher desde a sua essência, né? E depois você cumpre seu papel como esposa, como mãe, mas você nunca vai deixar de ser mulher. Então, esse post que causou tanto rebuliço, né, que no nosso grupo de Sextex foi super falado, ele é muito um retrato, né, do que a gente vive. Porque entre a gente, é normal você saber o que é vulva e vagina, sugador e tal. Não, mas na maior parte do Brasil isso causa uma estranheza. Sim. Né? E é isso que nós, como educadores, como marcas, a gente tenta mais e mais tentar quebrar e informar, né? A informação, ela quebra o quê? O tabu. Porque se você chega e se você informa, se você fala, né, tudo que envolve essa indústria que a cada ano fatura mais e mais, ou seja, tem um interesse aí. Então, quanto mais informação você levar, mais as pessoas vão começar a entender que não é a questão da roupa preta e vermelha. Quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, eu mudei a minha imagem. Quem me conhece há muito tempo, eu tinha cabelo raspado, platinado. Então, eu falei, não, eu preciso mudar porque eu preciso estar mais próxima do público que eu preciso atingir. Então, se eu chegar
roqueira popstar, ninguém vai me ouvir, né? Então, sim, eu mudei a minha imagem, eu mudei as minhas roupas, eu mudei as cores, porque pra mulher me ouvir, né? Porque senão eu tava modernete demais ali, né? E não era aquela proposta que eu queria. Eu quero, sim, atingir as mulheres do Brasil, as mulheres comuns, as mulheres que têm as dificuldades, né? E não a roqueira popstar. Então, eu até tive essa mudança de imagem quando eu decidi trabalhar com sexualidade. A Renata me conheceu nessa fase. Que eu era fashionista, eu trabalhava com moda, trabalhava com beleza. A minha carreira no jornalismo foi de moda, beleza e celebridade. Então, eu tinha um outro estilo. E eu fui mudando. E é legal dizer também que isso que você traz, Lu, é muito verdade. Porque quando a gente vai conversar com as mulheres, elas esperam uma pessoa, entre aspas, comum, uma pessoa do dia a dia, uma pessoa que é a mãe do filho da amiga dela. Ela é mãe do amiguinho do filho dela, é uma mulher que ela encontra no mercado, ela é uma mulher que bate papo na rua. Precisa da identificação. Exato. Ela precisa né? dessa identificação. E eu concordo plenamente. Quando eu falo para as pessoas com quem que eu trabalho, jura? Ai, não parece? E eu pergunto, mas o que você esperava? Ah, sei lá, uma roupa mais justa, uma coisa mais assim, uma coisa mais moderna. Os rótulos, né, gente? Os rótulos, sempre. As pessoas buscam os rótulos pra pôr, né? E um outro ponto é que quando o Renan traz das parcerias e tudo mais, as pessoas, quando a gente fala vibrador, a primeira coisa que elas pensam é um formato fálico, semelhante a um pênis. E os homens hétero que... né, é muito difícil a gente ter conversa com essas pessoas porque eles não querem nada que tenha uma competição com o falo. E a gente fala, não, mas tem outras coisas. Tem brinquedos coloridos, divertidos, pequenininhos. E nem tudo se resume a colocar em você. A gente pode usar junto, pode usar em mim, pode usar na sua parceria, né? Assim, tudo depende da conversa. E tem ótimos relatos de homens héteros em relacionamentos onde eu vou comprar só porque a minha esposa tá me enchendo o saco, mas eu não vou gostar. E aí depois liga, cara, foi uma revolução no meu relacionamento, foi muito legal. E eu quero comprar o tal do sugador que ela quer agora. Então, é legal se permitir experimentar, entender a variedade de brinquedos pra se divertir. É pra se divertir, não é pra atacar ninguém. Juro, gente, sexo toy não morde, não ataca, não... Choque assim, se você quiser tem modelo também. Mas não é o caso. Tudo é consentido, é tudo do jeito que você quer, a vibração que você quer. Se você não quiser mais, ele vai morrer lá de bateria também e nunca mais vai ligar, então... E tem uns tão lindos, nossa, objetos assim, de decoração, gente. De desejo, né? Nossa, sim. Vale dizer isso porque realmente, sim, o mercado ele saiu de um lugar machista, porque é um pouco do que a Nath colocou aqui. Quando o mercado começou, basicamente eram homens fazendo produtos para mulheres. Não tinha como dar certo, né? Não tem como. Agora, cada vez mais, você vê que os produtos eles estão sendo desenvolvidos, na verdade, eles não tentam imitar um pênis. Eles são quase que objetos de arte ali. Eles são um tipo de produto que você coloca na sua mesa e todas as pessoas falam assim, nossa, mas que bonito isso aqui. Nem sabe o que é aquilo lá, tá guardado lá bonitinho. E essa questão do sugador também foi uma grande revolução, porque aí você esquece a questão só da penetração, não tem um formato fálico necessariamente e dá tanto prazer, na verdade tanto prazer não, eu até... morro de curiosidade, tá, gente? Eu queria algum dia ter um clitóris, porque deve ser maluco a forma com que você sente isso. Todo mundo que fala assim, mudou a minha forma de ter um orgasmo. Sugador de clitóris é fora de sério. Então, assim, é curioso. Eu acho que é um lugar muito de explorar, se aventurar a 2, a 3, sozinho, sei lá, da conexão que você quiser, não tem problema. É uma forma de você se aventurar e descobrir coisas novas. A primeira vez que eu peguei um vibrador na mão, lá por volta de 2011, foi assustador. Eu sendo bem sincero, foi assustador. O negócio ia pra cima, pra baixo, virava, vibrava, e eu ficava assim, meu Deus, mas o que é isso? É muito doido. Mas assim, no final das contas, quando você passa por essa estranheza inicial, você fala assim, não, legal, vamos testar, vamos ver como é que vai ser isso. É maravilhoso. Mas você precisa querer, você precisa quebrar uma barreira de anos que foi gerada do machismo e falar assim, vou testar isso aqui, o que pior pode acontecer? Pior a gente fala, não é pra gente.
E o mercado de sexual wellness desenvolveu muito, principalmente na pandemia. Se você olha, as embalagens hoje são belíssimas. Super. São assim como cosméticos, né? O mercado de intimate care, sexual care, vulva care, como você queira chamar. Hoje você coloca os produtos na sua mesinha ao lado da cama, junto com os de skincare. Sim. Porque existiu uma atualização, uma melhoria nesse sentido. A partir do momento que as mulheres começaram a entrar nesse mercado como donas de marcas, né, de mulher para mulher, as embalagens começaram a ter um olhar melhor, um valor para o produto. Os produtos começaram a ficar mais naturais, com aloe vera, com ácido hialurônico. Por quê? Porque a mulher que estava fazendo aquele produto entendia a necessidade daquele produto. Então, hoje, o mercado de sexual wellness, os ativos, né, os elementos que são usados para esses produtos são incríveis, são extremamente tecnológicos. E a embalagem seguiu esse caminho. Olha, se você olhar a Dona Coelha... E se você olhar os produtos, né, tirando a caixa, eles podem muito bem estar na mesinha ao lado da sua cama. Sim. E não vai ser agressivo, né? Se você pega começo dos anos 2000, você vê as embalagens... Ai, gente, eram embalagens feinhas mesmo. Era. E agora são embalagens lindas, porque elas são embalagens de rotina de autocuidado. O que antes não era visto como, né? É como você comprar um sapato, você comprar uma roupa nova, você comprar um brinco, você comprar... Por que não? Por que não ter um toy que suga, um toy que estimula o clitóris, um outro que tem o formato de uma flor, o outro com um sapinho? E tá tudo bem, cada um deles vai te oferecer um estímulo completamente diferente para usar sozinha, para usar acompanhado. E acho que o lema o vibrador, ele não é concorrente, ele é aliado. Uma relação que a pessoa... Gente, assim, é um negócio, você ter o prazer aqui, legal. Você usa um toy e fala, caramba, isso é muito legal, eu quero fazer isso mais vezes. Esses dias eu falei pro Renan, a gente é casado, não sei, né, só pra não parecer meio estranho, mas eu falei, cara, como eu passei tantos anos da minha vida, eu fui ter meu primeiro orgasmo aos meus 20 e poucos anos. E eu falei, como eu passei tantos anos da minha vida sem ter noção do que era isso. Você fica bem, você se curte, você tá estressada, você consegue dar uma relaxada, perfeito. Levando a palavra fisiológico, né? Liberação de hormônios. Gente, aquela frase famosa é verdade, né? Quem transa é mais feliz. Sim. É verdade. Quem goza não incomoda. Quem goza não incomoda. Mais feliz ainda. Quem goza não incomoda. Eu até tenho uma curiosidade aqui que vou aproveitar o post que a gente tá falando, né? Sobre um pouco de preconceito, né? E... até penso como que vocês fazem as exposições, que deve ter gente que deve passar reto, né? Tipo, eu falo com você depois, né? Deve rolar uns desses. Mas vou perguntar na parte de tech. Como que vocês fazem hoje para fazer toda a parte de ads, de tráfego pago, que, né, que tem todas as empresas hoje, né, olham muito para isso. Até a gente que conversa muito no Power com todos os segmentos, eles falam, não, tem uma verba destinada para o marketing e que lá dentro a gente coloca a parte influencer, cada um nos 360, mas do meu ponto de vista, vocês têm muitas palavras que são bloqueadas, né? Como que vocês fazem para administrar isso? Até você, Lu, escrevendo, como que vocês comunicam ainda, a gente está, né, no 2023, como que comunica todo esse movimento de vocês com tanta coisa bloqueada? Eu vou te falar que sex toys, ele entra na mesma categoria de armas de fogo e drogas ilícitas, segundo o Facebook. Que absurdo isso, né, gente? Exato. A gente não consegue, dentro do Meta, né? Então, todas as empresas que fazem parte do grupo do Facebook, isso inclui Instagram, WhatsApp e o próprio Facebook em si, a gente não consegue fazer nenhum tipo de anúncio de sex toy por conta dessa questão. O próprio Google também tem algumas restrições. O Google, ele permite que a gente faça, mas desde que seja na pesquisa passiva. Então, você está buscando lá vibrador, eu posso anunciar para aquela palavra-chave. Porém, eu não tenho acesso à mídia de display, que a gente chama. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, no site do PowerCast, que vai ter um bannerzinho ali, eu quero anunciar a Dona Coelha lá dentro, você não tem essa possibilidade. O Google não permite que você faça esse tipo de coisa. Isso é muito restritivo. Isso faz com que o mercado, que tem um potencial de crescimento gigantesco, a gente nem começou a tocar ainda no potencial de crescimento desse mercado, ele fique restrito. Por isso que é a importância de a gente sempre trabalhar na criação de conteúdo.
Então, quando a gente fala sobre, vamos criar conteúdo orgânico, vamos. Só que aí entra nessa outra questão que a Lu também, com certeza, já deve ter esbarrado. Você não pode usar uma palavra prazer, você não pode usar vulva, você não pode usar vagina, você não pode usar orgasmo, que são, muitas vezes, partes do corpo você não pode usar. É travado. Bizarro isso, né, gente? É bizarro, é bizarro. Nariz, né? Não, por exemplo, tudo meu é orgânico. Aliás, gente, me curtam, comentem, porque eu vivo no orgânico. Eu não consigo anunciar nada, porque eu estou no shadow ban eterno, né? Que o meu... gente, até eu tento, às vezes, anunciar o meu trabalho de numerologia. Não consigo. Porque já está tá no Buzz, né? meu perfil... É muito triste, né? É muito triste uma empresa como a Meta pensar dessa forma. Então, todos os meus posts... tem post que tem aquele dia, eu falo assim, gente, eu vou escrever assim mesmo, já que eu não consigo anunciar. E aí tem dia que eu tenho mais cuidado. Mas, por exemplo... eles leem a imagem, né? Mas a imagem eu me recuso a colocar masturbação com arroba ou masturbação com cifra, eu me recuso. A legenda, a imagem, eu deixo a palavra. O que eu ajeito um pouquinho é a parte da legenda do texto em si. Mas é muito triste. Eu não consigo anunciar nada, nem Theta Healing, nem essas terapias que não tem nada a ver, né, com o sexo em si, eu consigo. Eu tô num Shadow desde 2018. Que loucura isso. E é tudo orgânico. Então eu vou crescendo ali, seguidor por seguidor, tudo um a um. A maioria dos perfis, né, não consegue. Não consegue. Olha aí, gente, a gente Passa tem que seu ajudar, contato. gente. A hora que a gente terminar aqui, a gente vai deixar todos os Instagrams. Inclusive, para quem tá assistindo também, a gente vai deixar o Instagram de todo mundo. Sigam todos os canais, porque eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Até porque a gente tá falando de conteúdos sérios, né? Eu acho que são pessoas que estão escrevendo que não estão escrevendo. Acho que tá uma dica aí, Meta. Não bloqueia a gente agora, mas deixar pessoas, eles deveriam, sei lá, fazer um cadastro de pessoas, sabe? Aquela bem old school, tipo, de pessoas que poderiam estar falando luta na Vogue, gente, sabe? Tem uma coluna lá, tipo, como que ela não pode falar de Eu não sou assuntos... verificada, não consigo verificação também. Gente, loucura isso, né? é um bloco eterno. E você vê pessoas que produzem fake news e são verificadas, né? Então você tem essa disparidade. Vale falar também sobre TikTok, né? Porque senão a gente vai ficar falando aqui só sobre talvez o passado, sim, essa forma nova de produzir conteúdo, vídeo curto. Quando a gente fala do TikTok, por exemplo, TikTok, eu não posso nem mostrar um sextoy, que ele derruba. A gente perdeu já 2 contas. E não é nem que eu tô falando alguma coisa. Se eu pegar um vídeo só e mostrar o produto, ele derruba. Qual já que é me a lógica? derrubaram também no TikTok. Não tem lógica. Só que aí, quando a gente faz uma hipersexualização, muitas vezes essa hipersexualização é do corpo feminino, o TikTok permite. Qual que é a lógica disso? Pra mim tá 100% baseado numa linha de raciocínio machista essa. Sim. E até vou fazer minha saideira aqui, se deixar eu bato papo aqui pra sempre. Vai sabendo mais curiosidades aqui, mais a gente fica curiosa. E aí hoje, com todos esses bloqueios, como que vocês fazem, né? Tô perguntando pros 3 aqui, pra escalar o negócio de vocês, com todo esse cuidado que vocês têm que ter, quais são as medidas, né? Porque eu sei que temos muitas empresas dentro do nosso país e muita gente que assiste a gente, que com certeza trabalham com isso, e também é uma dica pra eles. Como que vocês acham saídas para conseguir empreender dentro do negócio de vocês? Eu acho que a gente continua, desde 2011, a gente continua com o mesmo propósito como Dona Coelha, que é produção de conteúdo. A gente produz conteúdo baseado em ciência, a gente produz conteúdo baseado nas nossas experiências e ouvindo as outras pessoas. Essa é a base que a gente fez lá em 2011, quando a gente começou com o blog. Isso é o que a gente trabalha no Instagram, isso que a gente tem trabalhado no podcast, isso que a gente tem trabalhado no TikTok, em todas as outras redes que a gente está presente. Eu acho que essa é a base que faz com que a gente cresça dentro desse orgânico. Mas não tem segredo. É fazer um trabalho de formiguinha todo dia, lidando com essas frustrações de shadow ban, com conta que é bloqueada e todo o resto. Não tem segredo, tem que fazer, tem que botar a cara e fazer acontecer. E é legal dizer também que
empreender na sexualidade é tão difícil quanto todas as outras áreas, por conta de todas essas questões que a gente tem falado. Abrir uma conta no banco é difícil, você conseguir levar conteúdo é difícil. Já barraram a gente de abrir conta no banco porque eles não trabalham com esse tipo de segmento. Então, Eita. Pois é. E aí hoje o banco quer a gente a todo custo. Mas é essa dificuldade. E você, o tempo todo nessa produção de conteúdo, você, por vezes... Eu, Renan, o time, às vezes a gente começa a falar, gente, o tempo todo a gente tá fazendo e você vai começando a se ver no limite, cansado. Você fala, meu Deus, a gente às vezes começa a ver um monte de lugar fechando, medo da conta cair, medo das pessoas não estarem dispostas a conversar e tentando se reinventar o tempo todo e num assunto tão delicado, num lugar tão difícil de você estar o tempo todo pisando em ovos, mas acho que a melhor forma é não desistir, por mais difícil que seja. Quando o propósito é maior, fica um pouco menos árduo, mas não tira aí toda essa sutileza dos caminhos que a gente segue. É entender o que organicamente tem mais alcance, né? Então, às vezes você faz um conteúdo, olha, aqui teve bastante compartilhamento, salvamento, entender ali o que não dá e você ir, né, flutuando, pegando factual, efemérides e entendendo qual que é o seu público, o que o seu público deseja, porque principalmente eu e acredito que eles também, a gente ainda é muito refém de rede social, né, pra gente vender o nosso produto, pra gente alavancar, então infelizmente poderia ser o nosso grande aliado e não é, né, a gente poderia vender muito mais. Sim. Se a gente tivesse menos essas restrições, mas mesmo com essas restrições, a gente fica ali, a gente não desiste, bate aqui, bate ali, cai, não, então tá, vamos fazer de outra forma. E nessa dança, né, embora a gente tenha esse contra bem grande, que é a nossa principal fonte, né? Sim. São as redes sociais para a gente alcançar mais essas pessoas. E além disso, eu trabalho muito meu network, né? Com marcas e assessorias que eu já conhecia do meu trabalho em redação no jornalismo. Então, converso com as pessoas, converso com as agências para eu puxar essas palestras para as marcas, né? Para as lojas. Então, eu também vou costurando nesse ao vivo, né? Nas palestras. Mas as redes sociais, para a gente, infelizmente, muito importante, né? Para a gente alcançar mais pessoas, para a gente ter mais relevância. Mas a gente tem também este grande problema. O PowerCast, que preza por muita educação, né, de todos os segmentos, sempre vai deixar a porta muito aberta para vocês. Quero agradecer profundamente, assim, por a gente estar no nosso primeiro toque, por vocês estarem aqui, trazer toda a importância, né, que é empreender com muito prazer. Passam as redes sociais, quero ver todo mundo adicionando, viu, gente? Gerando buzz para eles. Por favor, passam as redes sociais pra gente. O meu é o @NathalieGucci e @Dona Coelha. O meu é @Renan de Paula. E o meu é Luciane Angelo. Eu falo assim para não ter problema. Adoro. Luciane Ângelo. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Agora também já entra outro convidado. Lu, Nath e Renan, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Gente, gostava de Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Eu cheguei tão acelerada aqui em cima pela escada, desci uma escada, subi outra escada, que eu quase não consegui falar. Mas aí tá tudo aqui, tá, gente? Depois vocês estão assistindo em casa também. Acalmei, tô ótima. Não, depois de um assunto desses, né, gente? Obrigada.